Graça e paz. Hoje eu vim fazer uma devocional aonde o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Então ouça o que Deus quer falar com você. Tem como tema na devocional do dia 30, que tem como tema vida em família. Ainda há esperança. E a nossa meditação está lá em Ruth 1, do 20 ao 21, que diz assim: Porém, ela lhes dizia: Não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A mente de Noemi não conseguia conceber sua situação de forma diferente. Viúva e tendo perdido os 2 filhos, ela se viu obrigada a voltar à sua terra de origem, sem perspectiva alguma do futuro. Noemi tinha perdido a família e quase tudo, sem ter quem pudesse cuidar dela. Estava mesmo fadada a viver à míngua. Não havia motivo para sorrir. Chegou a pensar que só recebeu de Deus tristeza e amargura. Aqui a gente vê a história de Noemi. Noemi era uma mulher feliz. Noemi era uma mulher que tinha marido, que tinha 2 lindos filhos, e ela morava em Belém de Judá. Só que ali começou uma grande fome e o seu marido se sentiu obrigado a sair dali com ela e com seus filhos. Foram para Moabe. Um certo dia seu marido veio a morrer. Ela veio a ficar viúva. E ali ela só tinha sua herança, que eram os seus 2 filhos. Era tudo que ela tinha. Os seus 2 filhos veio casar. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. 10 anos se passou e Noemi de novo perdeu quem amava. Agora ela perdeu os seus 2 filhos. E ali, agora, ela estava viúva. E ali as suas noras também viúvas. E agora era tristeza, era choro, era luto. E quando a situação de Judá melhorou, eles voltaram. E quando ela voltou, ela falou, para as noras dela irem, cada um seguir a sua vida, o seu rumo, porque ela não tinha mais filho e ela já era velha, e mesmo que se ela viesse a casar e viesse a ter filho, eles não iam esperar o filho crescer para elas se casarem. Então ela deixou elas constituírem a sua família, voltar para o seu lar, continuar a sua história. Mas porém ela ia ficar ali sozinha, triste, amargurada de espírito por tudo que estava acontecendo. Só que Ruth, mesmo no meio da situação difícil, Ruth não a deixou. Diz que Orfa a beijou, mas a beijou para despedir, para ir embora. Mas Ruth não, Ruth se apegou a ela. Ruth tratava ela como uma mãe. E ela até virou para Ruth: Ruth, vai viver a tua vida, você ainda é nova. Mas Ruth falou: não, eu vou aonde a senhora vai, a minha casa será a sua casa, aonde a senhora for eu vou, e o teu Deus será o meu Deus. Então ela rejeitou o Deus dos Moabitas para viver com Noemi.
para adorar o Deus verdadeiro. E elas voltaram para Judá. E quando elas voltaram, olharam Noemi e se surpreenderam pela situação que ela estava passando. E quando chamaram Noemi, ela virou: meu nome não é mais Noemi, é Mara. Noemi, que era nome de mulher que tinha personalidade feliz. Só que agora ela não era mais feliz. Ela mesma mudou para o seu nome de Mara, para uma mulher amargurada. E ela mesma falou e chegou a pensar que Deus só tinha dado para ela amargura e tristeza. Eu imagino Noemi pensando que Deus não amava ela, que não gostava dela, porque fez ela passar aquela situação de perder seu marido e seus 2 filhos. Falou: eu saí daqui com tudo e agora eu volto sem nada. Ela estava triste. Talvez você esteja na mesma situação de Noemi, ou em uma situação parecida. Perdeu o marido ou esposa, não teve filhos, já foi casado ou casada e se divorciou. Não importa o que aconteceu, ainda há esperança. Não importa o que aconteceu, ainda há esperança para você. Talvez você se questione: por que isso aconteceu comigo? Por que tanta coisa ruim tem acontecido na minha vida? Às vezes a gente se encontra no fundo do poço. Às vezes a gente perde tanta coisa que a gente chega a se questionar que Deus não nos ama, ou que Deus não está nos vendo. Só que quando a gente perde a esperança, Deus é a nossa esperança. Quando a gente acha que está no fundo do poço, que tudo acabou, que a gente não vai ser mais feliz, Deus fala: é só o começo. As coisas que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você irá entender. As coisas que eu faço agora, você acha que é pro teu mal, mas lá na frente você vai ver que é pro teu bem. Tem coisas que eu tiro agora, para lá na frente dar coisas maiores. Tem coisas que foi tirada de você porque foi só um ponto, uma vírgula, não foi o ponto final. Você terá continuação da sua história. O que se foi não vai voltar, mas você ainda continua aqui. E Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a tua história. Tem coisas que Ele tem que acabar. Tem coisas que não, e lugares que não te cabem mais, mas ainda tem uma nova história. Ele ainda tem um novo recomeço. Ele ainda tem coisas maiores para fazer na sua vida. Algumas pessoas já se foram porque a história delas já acabaram. O que elas tinham que fazer já foi. Mas você ainda continua aqui porque o que Deus tem para você ainda não acabou, ainda não terminou. A sua história ainda continua aqui. Veja o exemplo de Noemi. Deus providenciou um parente próximo que amou sua nora Ruth e a resgatou. E com isso passou a cuidar também de Noemi. Ela chegou a ter, inclusive, um neto que veio a ser avó do rei Davi. Olha, o que Deus fez na história de Noemi. Mudou a história dela. Ruth cuidou dela. E através de Ruth ainda veio Davi, que foi rei. E através de Davi veio da descendência, veio o nosso Salvador Jesus. Da mesma forma, Deus pode mudar a sua situação. Ele fez brotar água da rocha para matar a sede de um povo.
né? Lá em Números 20, a gente pode ver que quando o povo reclamava porque não tinha água, Deus fez água jorrar da rocha, mas sede eles não passaram. E alimentou o povo com pão do céu. Quando eles sentiram fome, Deus fez comida cair do céu, um pão, uma comida que eles nunca tinham visto. O maná, que era uns grãos, igual um grãozinho branquinho, com gosto, sabor de mel. Fome você não passa, Deus faz maná cair do céu para te alimentar. Lembre-se, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Ele não se esqueceu de você, ainda há esperança. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas não é o fim, ainda há esperança. Assim como Deus fez na vida de Noemi, Ele fará na sua vida. Mas não perca a fé. Continue nos caminhos de Deus, porque Ele contempla o seu coração, Ele contempla as suas dores e Ele vai transformar a sua vida, a sua história. Só confia e espera, porque o que foi, foi. Mas você ainda aqui continua a sua história, o propósito que Ele tem na sua vida aqui ainda não acabou. Veja o que Deus ainda tem para você, uma nova história, um novo recomeço. Ele tem para sua vida. Que Deus te abençoe.